Pode falar, Mari. Mariana, seu microfone tá desligado. Tô perdida nesse aplicativo. No caso, eu já tô no final do ciclo um. Aí Uhum. você me recomendaria voltar para o novo? Hum, eu te recomendaria seguir no novo agora. Antes, o cronograma estava por ciclo, né? Ciclo de traço, ciclo de sombra, ciclo de cor. Agora ele é um cronograma semanal, pensado para durar 7 semanas. Então, provavelmente, o ciclo um vai bater ali com a primeira semana. A primeira semana, provavelmente, você já fez esses exercícios. Aí você tenta se encaixar ali na segunda, na terceira, onde é que tá para você. A gente vai descobrir isso daqui a pouco, a gente vai ler o cronograma junto, tá? Mas você já finalizou um. Isso, Então, agora você entra já na semana de sombra. Inclusive, eu entendi. coloquei um Perfeito. link lá, né, para vocês assistirem uma aula que eu indiquei lá de luz e sombra, que eu percebi que no ciclo passado ajudou muito para as meninas assistirem essa aula de luz e sombra antes de entrar no ciclo da sombra. Então, já deixei ali para vocês. Você tem mais alguma dúvida, Mari? De como foi seu ciclo um? Quer falar mais alguma coisa? Não, não. O ciclo um para mim foi bem tranquilo. Eu tô com receio até de entrar na sombra, né? Porque dá um certo medo de errar. Porque Mas, já é os desenhos do ciclo um, né? Que eu tenho que utilizar a sombra. sim. Mas hoje eu até fiz uma história falando isso no Instagram. Você tem que errar, né? Senão você não Uhum. vai entender o que que é que você tem que acertar, ou o que você tem que não fazer. Tipo assim, é legal que você erre, para você entender, com Sim, a tinta assim, um pouco diluída, não dá. Ou então com a agulha desse jeito compreendo. aqui vai ser ruim. Então, No pode caso, ser, pode ser em medo mesmo, levando em consideração sim, que o erro vai te ajudar. Agora, você não pode ficar chateada com ele. Você tem que entender, olha o filhinho da Fernanda. Você tem que entender o que que é que o erro está te mostrando. compreendo. É porque no caso eu tô também no curso de marketing, né? Aí você Uhum. acha que eu também postaria esses erros? Você acha válido? Eu não entendi. Tá no curso de quem? O de marketing nosso, Ah, o de das postagens do marketing. Instagram. Sim, Isso. sim. Aí no caso você acharia válido postar essas artes com erros também? Ou não? Inclusive, se você falar dos seus erros, olha a Fernanda dizendo aí, ó, que foi uma que fez isso também. Inclusive, você pode usar a sua rede social, que agora o que que você quer mostrar na sua rede social? Que você está estudando, que você está treinando. Você pode falar sobre isso, sobre como você se sente quando você erra, mas que mesmo assim você continua, que você consegue observar, sabe? Fala sobre isso, a verdade mesmo. Treinou, ficou frustrada? Fala lá, ó, gente, olha, saiu o treino, mas eu fiquei frustrada, viu? Né? Perfeito. Assim, olha, realmente não é um dia a dia fácil, né, da aprendiz tatuador. Pode falar a verdade. Aí, do mesmo jeito que você aprendeu lá no curso de marketing, usa isso tudo a seu favor. A Fernanda tá aí dando dicas aí no chat. A Fernanda já está formada há um tempão, com certeza vai poder trazer experiência para vocês, tá? Se vocês quiserem conversando também pelo chat, pode conversar. Muito É, obrigada, era só isso mesmo. nada, Mari. E assim, eu acho que esse novo cronograma vai. Bom, eu fiz ele no intuito de inspirar mais também. Então, acho que agora, se a ideia era pegar no tranco nos treinos, esse cronograma pode ajudar. Tá bom? Gente, mais alguém com dúvida? Luar, eu liguei o som porque eu não sei onde coloca a mãozinha aqui. Tanto que eu achei que era problema no meu celular, mas não, é porque mudou o app, né? E aí É, pareceu que não tinha instalado, aí eu fui instalar e deu armazenamento cheio, aí eu, nossa, tava naquele. Mas consegui, deu certo, por fim deu certo. É, por isso que eu liguei meu som. Aliás, se alguém souber como que. Não sei se tem essa opção de colocar a mãozinha, alguma coisa pra falar, tipo, procura. ah, estou aqui, eu quero falar, É me aqui no, avisa pra eu. é aqui no React, onde tem, acho que é um coraçãozinho. Aí tem lá o Várias React. mensagens, Vou tem testar para ver. Ah, beleza, beleza. Bom saber. Vai. Obrigada, viu? Eu vou usar das próximas vezes. Luar, a minha dúvida é o quê? Já tentei usar preto linha para traçar, mas eu não gosto muito. Eu gosto de traçar com
eu uso o tribal para traçar. Você tem alguma dica de diluição para ele, para traço? Geralmente, não sei se tá igual para todo mundo, mas aqui para mim travou a imagem do seu. Eu tô aqui, vocês estão me... Achei que era minha internet. Deu uma travada aqui, mas que bom que tá de boa. Eu geralmente uso um batoque médio para uma tatuagem média e ponho ele cheio de tinta e só 2 gotas de diluente. Você acha que tá numa quantidade ideal? Eu fico com essa questão de será que eu tô colocando de menos? Será que eu tô colocando demais? Para traço. Mas, Giovana, então, o que eu não estou conseguindo entender é a diferença do preto tribal para o preto linha é que o preto linha já vem diluído. Ele é mais diluído do que o preto tribal. Então, se você está Eu usando... não uso nele. Não, eu não uso nele. É justamente para saber do preto tribal. O preto linha, eu uso ele sem diluição nenhuma, Uhum, porque mas você ele já vai é diluir o diluído, preto né? tribal para quê? É para fazer traço. Eu uso um batoque médio de tinta com 2 gotas de diluente. Será Não, que eu isso eu estou aumento a quantidade de entendendo. diluente? Isso eu estou entendendo. Mas por que que você quer fazer traço com preto tribal e não com preto linha, que já vem diluído na proporção correta? Por quê? Eu já me tatuei com preto linha. E eu tenho uma pele que ela não chega a ser retinta, mas ela é escura. E não teve o resultado que eu gostaria que tivesse. Tá certinho, se quiser, eu até mando uma foto como tá. Tá bem bonita a tatuagem. Eu fiquei bem orgulhosa dela. E porque não estourou nenhum traço, tá todos os traços bem visíveis, mas ela tá um preto como se fosse, eu acho que é o subtom da tinta, sabe? Tá um preto apagado. E aí, às vezes, eu uso o preto, o tribal, justamente em peles mais retintas, ou na minha pele, eu prefiro tatuar com ele, porque dá um resultado melhor pra mim, tipo, mais escuro, mais viva a cor. E aí seria pra isso. Só que o meu medo é estar usando a diluição errada, tipo, não, teria que diluir um pouquinho mais, ou não, é só uma gotinha, só, não, 3 gotas, 4 gotas, mais ou menos isso, sabe? Então, tem duas dicas diferentes, né? Se Uhum. realmente essa é a forma que você gosta de trabalhar e repara que a cicatrização está saindo melhor, você vai ter que fazer testes, tá? Mas eu começaria com um batoque médio, com 2 gotas, igual você está fazendo. Mas você vai ter que fazer testes e testar com 3. Agora, sobre o preto linha, ele já tem uma preparação para a linha. Então, eu não sei se você testou algumas marcas, porque às vezes a marca que você usou do preto linha. Então, eu uso da Electric Ink, todas as tintas. Porque na minha cabeça é a melhor. Eu sei que pode ter muitas outras, mas aí eu fico, não, vou pegar dessa porque eu sei que essa não tem erro, sabe? E Você aí já eu fiquei usou bem surpresa. o meu óculos para ver se isso que eu quero te mostrar tá ali. Ó, deixa eu ver se eu consigo. Pode pegar esse frasco aqui de tinta para mim? Olha, ô Deixa eu Giovana, virar a tem essa câmera. também. Pera É, aí. tem essa daqui, tá vendo? Uhum. E ela é Sim. feita para as duas coisas, para traço e para pigmentação. Ela chama Ultra Black. Ela é diferente do preto linha, tá vendo? Sim. Essa aqui é mais escura do que um preto linha. E ela já vem Uhum. pronta. Por que que eu tô te falando isso? Porque você poupa seu trabalho. Você vai ter que comprar, você vai ter que ter, né, de material, uma tinta preto tribal, mais um diluente, até aí cento e poucos reais, né? Quase 200. Vai ter que fazer a diluição. Se tiver que fazer outro batoque, vai ter que acertar a diluição. Então é melhor você achar o frasco de tinta pronto que você gosta de traçar. Beleza. Mas, se você ainda quiser fazer esse processo manual, eu testaria isso, um batoque médio cheio com mais Uhum. 2 gotas. E aí você vai testando. Mas eu, por exemplo, uso esse Ultra Black Tattoo Por Pele favor. funciona bem. Funciona Uhum. bem. Só que aí,
a pele mais escura, você tem que dar muita atenção na pigmentação, não é nem só no pigmento, né? Baixar a voltagem da máquina, traçar mais devagar, devagarinho, para ele pigmentar bem, né? Porque quando você traça mais devagar, a agulha bate mais vezes no lugar mais próximo, assim, né? Então você vai pigmentar mais. Mas assim, tenta ver esse Ultra Black, porque é isso. Enquanto você Vou procurar. esse frasco de tinta e o diluente, para você não ter que comprar nada Uhum. agora, usa. Mas você vai ter que prestar atenção na diluição, que é isso, ó. Você está tatuando lá o batoque, você fez lá a misturinha do batoque. Aí você vai chegando no finalzinho desse batoque, você precisa botar mais tinta. Aí não dá para É. você encher até o início e botar mais duas gotas. Assim, você vai perder o tom do negócio que você está fazendo, entendeu? Então, assim, vale mais a pena por conta dessa. A não ser que você encha um de novo, joga aquele resto de tinta fora. De qualquer jeito, essa forma que você está falando é a forma mais cara. Uhum. Então, assim, tenta a Ultra Black. Ela vai Ultra ser. Black. Vou anotar. Beleza. É isso aí. É, Obrigada, viu? nada. Vou sair aqui. Tá bom. Ah, se tiver mais dúvida, já você fala. Pode falar, Pete. Então, eu tô no cronograma antigo. Eu vi o novo, mas eu achei meio confuso, assim. Eu posso terminar esse antigo e aí depois eu vou pro novo, né? Uhum. É isso que eu falei aqui, mas essa reunião é com o intuito de explicar mesmo o Tá. cronograma. Ele é Acho que você sempre. explicando vai ficar mais claro. Eu vou explicar ele aqui. E aí é bom que quando no grupo alguém que não veio, não entendeu e tal, vocês podem dar uma força também umas para as outras, como a gente sempre faz, né? Que bom que vocês vieram, porque sempre vai ter uma perdida que não vai assistir a aula gravada e não vai entender o cronograma e vai perguntar. É, mas então, vou fazer isso sim, Pete, pode deixar. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho, Luar. Pode falar. Fui fazer, eu já tinha tatuado uma pessoa e me auto-tatuado. Quando eu fui fazer o TCC, que é, era uma figura e eu tinha que preparar a cor e tal, eu comecei a tremer. Deu uma tremedeira danada. E aí eu queria saber de você e de quem já tatua, quais técnicas aí que vocês usam para se acalmar, porque era uma tatuagem relativamente pequena e eu não podia tremer tanto, né? E eu estava tremendo na base. Aí primeiro você vai ter que sair do início, porque todo mundo treme mesmo. Eu tremi demais. Quem não tremeu? Você não tremeu, não, Fernando? Nossa, como eu tremi. A minha primeira tatuagem, eu chorei, eu chorei, eu chorei, Chora, chorei, treme. chorei, pedi desculpa. É. Aí o negócio que funcionou pra mim foi a respiração. E eu descobri um pontinho que tem um nervinho aqui no dedão que tu pressiona, que ele ajuda a aliviar a ansiedade. Aí pra mim foi o negocinho e a respiração. Tenta fazer o traço depois quando tá saindo o ar. Para, puxa, a hora que sai o ar, tu faz o traço de novo. Quase uma Eu, meditação, né? É isso que eu ia falar. A princípio, você treme mais pelo nervosismo, né? Mas é Isso. sempre bom apoiar bem a mão. Às vezes a mão não tá bem apoiada. E aí, tipo, você não tem estabilidade certa, sabe? E confiar. Confiar. Por isso, treinar, 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 pra você falar assim, não, eu tenho capacidade de tatuar, sabe? Eu tô estudando pra isso, tô buscando conhecimento pra isso e se acalmando. Você indo lá tratando mental enquanto você tatua. E é isso. E geralmente, se você fuma, não sei se você fuma, mas treme bastante. Eu falo isso porque eu percebo, se eu fumei e vou tatuar, eu já não faço mais isso, porque eu começo a tremer. E aí, não sei se tem mais pessoas assim, ou se só sou eu, que tem muita influência pra mim. Isso é Gente, só uma curiosidade coisa. mesmo que eu nem sabia. Foi assim, percebendo ao longo dos treinos que gente, uma coisa aleatória, mas que influencia pra mim, pelo menos. Mas é Não, uma mas boa dica. Mas olha só, é, depois de um tempo, fica que nem andar de bicicleta, assim. Você já começa a traçar cada vez mais firme, e por mais que seja uma arte complexa, você vai fazendo aos pouquinhos. Só que o início, ele é assim mesmo. Eu não conheço ninguém que não tremeu. Eu conheço casos mais
pesados ainda, de que desisti, chorei, entrei em ansiedade e tal. Agora, tremer, você vai tremer. Um conselho que eu dou, assim, para os primeiros trabalhos é a gente não focar no que já saiu como a gente não queria. Você fez os primeiros traços, aí você percebeu que não está indo muito bem. Pode te atravessar um sentimento de caramba, vou fazer merda aqui, hein? Tô vendo que isso aqui não vai ficar bom. Se tu se agarrar nesse pensamento, ela vai sair ruim até o final. Eu gosto de aconselhar para as meninas tentarem fazer, fica tranquila, segue o baile aí. Depois você volta e corrige os erros, né? A gente tem que controlar muito a mente na hora das primeiras tatuagens, porque dá nervoso mesmo. É isso. Nas primeiras você vai tremer. É legal você tentar não estimular tanto a mente um pouco antes da tatu, né? Ou seja, sei lá, tava no centro da cidade, foi ao Uruguaiano, voltou, sei lá, jogou um jogo, conversou uma conversa ansiosa com alguém e depois vai tatuar. Não, ouve uma música, sabe? Vê direitinho o seu material se tá tudo certo para fazer. Tenta se acalmar também, que é isso, mas as primeiras você vai ficar nervosa. Aí, quando é que você para de ficar nervosa? Quanto mais você fizer. Não adianta Tá. fazer uma agora e uma 2 meses depois e querer passar por isso que não vai rolar. Então, quanto mais você for para a pele, mais rápido isso vai passar. E é legal tentar ir para a pele de gente também que te deixa à vontade. O seu modelo não pode ser alguém que você nunca viu. Se não pode ser alguém que E você não tem isso, intimidade. eu recusei Sim. de uma moça, ela queria uma timeline no pulso aqui, ó. Aí eu falei para ela que ainda não. Falei para ela, olha, por enquanto ainda não, estou terminando os estudos e tal, né? Quando eu tiver mais à vontade. E aí ela super entendeu. Ela falou, ah, tá bom, você me avisa. Mas tá difícil de achar cliente assim, né? Não, você tem que achar agora um modelo. Assim, você tá, fez TCC, tudo mais. Agora, as primeiras pessoas que você vai tatuar ali são as pessoas do seu círculo mesmo. Tenta não pegar gente muito distante ainda. Pega um Tá. familiar, alguém, um amigo, faz uma coisa ou outra para você se sentir um pouco melhor. Depois você começa, cobra o valor do material um pouquinho mais, sabe? Você também entender como é que tá isso aí, porque se você está sentindo esse desafio de ficar muito nervosa na hora, não adianta a gente também correr para o campo de batalhas. Tem que tentar fazer mais um pouco até você ficar mais familiarizado. E outra coisa, é muito importante, principalmente. Perdão. É, você quer falar? Pode falar. É só uma observação que vai te ajudar. Peraí. Fala, Giovana. É que uma coisa que a gente sempre fala, mas é bom sempre reforçar, que é todo mundo erra. Vai chegar uma tatuagem que você vai fazer um traço e vai falar, putz, não era pra ter feito esse traço assim. Uhum. Você mantenha calma, você vai errar. O que você deve fazer é deixar isso o menos perceptível possível. Então, calma, relaxa, qualquer coisa tenta melhorar o traço, tenta fazer alguma coisa ali e respira, porque todo mundo erra. Todo mundo, tenho certeza que todo mundo aqui já errou em algum traço. Luar, você já errou no traço? Ué, mas assim, a gente precisa levar em consideração que é um trabalho manual, né? Assim, não é uma impressora. Sim. Uma impressora vai fazer traços totalmente retos e tal. Claro que quanto mais você treina, mais você. A ideia é cada vez mais aperfeiçoar o traço. Mas é um trabalho manual, né? Então a gente também não pode. E quanto mais iniciante a gente é, mais a gente se cobra, parece. E aí a gente acaba sendo injusto com a gente mesmo, porque a gente está nesse processo de aprendizagem, né? Então é ir respeitando Respeitar, esse processo. respeitar o início, né? Mas, gente, então, para poder ir para o cronograma novo, alguém tem mais alguma dúvida? Não? Beleza, então vamos lá. Depois eu quero saber quem é que vai fazer, tá? Façam, viu, Fernanda?
porque vai ajudar muito, mesmo. Deixa eu ver como é que compartilha isso aqui. Vamos lá. Eu vou fazer um novo, é a Andressa que tá falando. Ai, que bom, que bom. Adoro. É, deixa eu pôr isso aqui para cá. Tá todo mundo vendo, então, o cronograma na tela? O meu tá carregando. Aí, veio. Vamos lá. Aqui a gente tem semana 1, o risco consciente. Fala de fundamento, mas quem já sabe isso aqui, quem já fez o ciclo 1, né, alguma vez na vida, isso aqui é basicamente a mesma coisa, né? Para quem vai fazer a primeira vez, vai começar aqui pela semana 1, que não, que assim, dá para entender o que que é, né? Você vai fazer as linhas e as formas geométricas, depois você vai fazer com decalque, depois você vai fazer sem decalque, com a caneta primeiro, tá? Prestar atenção na respiração e na postura corporal durante o treino. Não tinha essas diquinhas aqui no primeiro que eu acho que vai ser bom para a gente prestar atenção, né? Aí aqui eu coloquei, cria um pequeno ritual para o seu momento de treino. Deixa eu tirar isso mais para lá. Pode ser colocar uma música que te acalma. Ó, tá vendo aí a gente aprendendo a se acalmar, ô Tati? Pode colocar uma música que te acalma, fazer um chá, tá escrevendo num caderno como é que você está se sentindo antes e depois. Isso ajuda a transformar um treino em um momento que é só seu. E ajuda a você começar a criar calma na hora de tatuar. Então, Tati, ó, fazer esse ritualzinho. Aí aqui a gente vem com o risco composto, né? A gente vai trabalhar a fluidez da composição e a coordenação visual. Então, eu pedi aqui para a gente desenhar flores e folhas com traços contínuos, para a gente compor uma arte com 3 elementos diferentes. Aqui eu botei uma folha, pode ser uma flor também, um animal e um símbolo. Aí a gente vai começar a trabalhar o que nesse exercício de composição? Vai chegar um cliente, vai falar assim, ah, é porque eu sou do signo de câncer, né? Aí, não sei lá, do signo de câncer, aí por isso eu queria um caranguejo, né? Mais um símbolo que represente câncer, e aí eu quero ele no meio de algas marinhas. Pronto, pedi o cliente uma arte para você. Você vai ter que criar. Normalmente as artes são assim, né? Ah, eu queria alguma coisa que me lembrasse o signo, eu queria alguma coisa que me lembrasse a minha mãe, enfim. Aí você precisa entender sobre a composição. Lá dentro do curso tem, e aqui embaixo também nesse cronograma eu deixei vários aplicativos de criação de arte, que você pode fazer essa composição. Gente, até no Canva dá para você fazer uma composição dessa. Então, você pode fazer essa composição e depois criar a sua arte ali para tatuagem em cima disso. Então, esse segundo exercício não é bobo, ele é importantíssimo, tá? A gente tem que fazer, inclusive, mais de uma vez com várias composições, para a gente conseguir trazer isso de forma rápida quando nossos clientes pedirem, tá? E aí, embaixo, no 3, a gente tem compor um desenho a partir de referência mais elemento autoral. Então, você vai pegar lá uma referência, um desenho que você achou bonito lá no Pinterest, um ou dois, e você vai colocar alguma coisa que você queira. Você pode pegar já Então, aí tal, tá lá o desenho já pronto, tá, mas agora eu quero colocar alguma coisa minha aqui. Já tem essa composição pronta, mas eu quero modificar para ser uma arte autoral minha. Por que que tem esse exercício aqui? Porque tem gente que chega, tem cliente que chega para você com a foto no Pode celular vir. do desenho da tatuagem dos outros, dizendo que quer igual. Ou com um desenho de outro tatuador que ele achou no Pinterest, falando para você que ele quer aquele desenho. E a gente, por ética, a gente não copia a arte dos outros. A gente não pega uma arte pronta que um artista fez e taca na pessoa, né? Tatuador, não, os tatuadores, os artistas não gostam disso. Isso já deu altos problemas mesmo, além deles, da galera expor na internet. E estão certíssimos. Porque ninguém perde um tempo criando um desenho para outra pessoa ir lá e ganhar o dinheiro de uma tatuagem com isso.
Então, você precisa aprender a modificar uma referência que seu cliente trouxe. Pode ficar parecido com a arte que ele te trouxe, mas tem alguma coisa ali. Agora, não é botar uma pétala de flor, né? Na coisa já está toda pronta. Não é, né, mudar um traço e achar que a arte é sua. E aí, por isso, esse exercício, para você começar a trazer elementos seus em referências já prontas. Ou a ideia do desenho de alguém, você conseguir transformar numa coisa parecida e seu cliente aprovar, né? Então, traçar e repetir a mesma arte 3 vezes, buscando fluidez. A arte é a que vocês escolherem. Você vai treinar a primeira vez, ela pode ficar ruim. Na segunda, ela tem que ficar boa. E na terceira, ela tem que ficar melhor. Esse treino de repetir 3 vezes é muito bom. Você consegue ver na hora o que que você melhorou, né? Ali, o que que é que você estava fazendo de errado. E lembra que o erro ajuda, né, a chegar aí? Então, aqui você reconhece mais rápido. No próximo treino, você já se ajustou. Aí é esse aqui, ó, o traço com o tempo cronometrado. O que é isso? Você vai pegar do lado do seu celular um cronômetro, vai colocar 1 minuto e vai traçar. E vai ver até onde vai. Você vai colocar 3 minutos, pode ser um traço fluido, não precisa ser reto, não. 3 minutos traçando e você vai ver até onde seu traço vai. Para que é isso? Para você conseguir fazer um traço mais longo a cada traço, né? Para você ter firmeza. Que mosquito é esse? Para você ter firmeza na sua mão de conseguir fazer um traço longo, sem desequilibrar, sem oscilar no peso da mão, sem tremer, né? Então, esse treino é muito bom. A gente fica fazendo 1 minuto, 3 minutos, 1 minuto, 3 minutos. 6, criação de arte que represente um sentimento. Tá claro isso aqui. Ah, é para criar direto do papel? Não, é para criar arte como eu ensino lá dentro do curso e com os aplicativos que vocês vão ver a seguir. Quero criar no papel do zero? Pode, mas quando você tiver a agenda cheia não vai dar tempo. Então é bom você começar a usar o digital, né, para te ajudar nessas criações. Se quiser muito, quero fazer do zero de qualquer jeito, aí faz, né? Mas é isso, pegar um sentimento e transformar isso em arte, porque vai ter muito cliente que vai chegar sem saber o que quer fazer. E você vai ter que traduzir o que ele vai te falar em relação ao que ele está sentindo, que ele quer tatuar. Você vai traduzir isso em arte. Então é bom que a gente pense nisso. E a versão final dessa arte em pele artificial. Já está outro cronograma, né? Bem mais profundo do que a gente tinha ali no primeiro. Beleza. Aí aqui eu botei todos os aplicativos e o que é que eles têm de diferente. Eu uso esse aqui, que foi o que eu coloquei em primeiro lugar, tá? Mas eu já usei outros também. Ou quando esse aqui meu não funciona da pau, eu uso outros também. Já me virei com outros. Então aqui tem uns pagos, não pagos, e tem uns outros que eu estudei que são para criar tatuagem já. Não sei até que ponto eu concordo. Se a agenda tiver muito cheia, eu até concordo, que aí você dá um prompt para ele, ele cria uma arte para você. Claro que eu gosto de estar em contato com a arte, com a criação, né? A gente que está aqui é porque a gente gosta de criar. Mas, caso você não tenha tempo, é legal também você conhecer essas ferramentas novas de inteligência artificial que você, quanto mais detalhado e com emoção você der esse prompt, mais detalhado ele te dá uma arte única, que não vai se repetir para outra pessoa. É interessante também. Semana 3, aí a gente vai começar a criar as artes com a intenção emocional. E o começo da identidade autoral de vocês. Tem alguém falando no chat aí? Deixa eu ver aqui rapidinho. Calma aí que eu não quero também abandonar vocês aqui. Deixa eu ver. Milena, só um minutinho, gente. Tá, onde gravação, a imagem está travada para mim. Aí alguém perguntou se só a última que é na pele artificial. E sim, aí agora eu não estou sabendo voltar lá pro. Peraí, gente.
Vocês pararam de ver, não, né? Ah, não, tá aqui. Não, estamos vendo. Beleza. Ó, aqui o 2 ó, é. Peraí, dá uma olhada aqui na pergunta que me fizeram. É, não, aqui, ó, o 4 é para traçar também. Aqui o 7 está pedindo para você fazer a versão final do 6. Mas aqui, ó, sempre que está escrito traçar é inteligência artificial, tá? Então, bora lá. Vamos lá. Semana 3. O primeiro exercício, a gente vai criar uma arte com o tema O que que me protege? Vai vir ali da cabeça de cada um, né? O que que protege, e eu espero ver artes super diferenciadas e isso aqui vai inspirar, né? Vocês agora não é só traçar, é traçar um desenho que me motiva, né? Que me emociona. E depois a gente vai aplicar o decalque e traçar esse desenho na pele artificial. Depois a gente vai criar a variação da arte usando só fine line, só linha fina. Treinar a mesma arte só com linha grossa. Então, ou seja, é uma arte que não pode ser muito misturada as linhas, porque tem que dar para você fazer essa variação. Explorar o estilo minimalista versus estilo detalhado. Então, você vai pegar essa arte e vai traduzir ela numa arte minimalista, e depois você vai traduzir ela numa arte mais detalhada. Gente, deixa eu pedir para vocês aqui 5 segundos, rapidinho. Prontinho, gente. Deixa eu voltar lá. Tá. Depois a gente vai fazer um estudo de referência de tatuadoras iniciantes. A gente tem que parar um pouco de ficar procurando só tatuadora que tá e tatuador que estão no topo, falando sobre a vida e a agenda cheia deles e isso e aquilo. A gente precisa passar mais a pesquisar pessoas que estão no mesmo lugar. E vocês têm um grupo cheio de vocês mesmas, né? Vocês podem se acompanhar nas redes sociais. Vocês podem acompanhar iniciantes de outros cursos, né? Para que vocês entendam realmente a jornada real como é e não se desanimar no meio. A gente, quando fica olhando quem já está lá em cima, não sabe o que que a pessoa fez para chegar até lá. E a gente automaticamente quer se transfigurar para lá, né? Quer se teletransportar para lá. E não tem como. Então a gente tem que seguir pessoas que estão no mesmo momento. Por isso deixe bem claro aqui. Chega um dia, não tem treino esse dia, só sair procurando tatuadora iniciante. Escolher uma arte e refinar com base nos ajustes. Faltou um S aqui, hein? Com base nos ajustes. Então, tudo que você aperfeiçoou até aqui, né? Você vai escolher lá na frente uma arte que você fez lá no início disso aqui e vai refazer ela. Tem muito isso nesse cronograma, porque isso é o que mais tem feito as pessoas evoluírem. Repetir treino. Só que antes eu avaliava a pessoa e falava, repete esse aqui, por favor. A pessoa se sentia frustrada, achando que ela não fez direito, né? Porque eu pedi para repetir. Agora já tem aqui, faça e repita, que aí agora vai dar para entender melhor. Aqui na semana 4 a gente vai começar a entrar na sombra, né? Então, para quem aí falou que já fez o ciclo de traços, que foi a Mariana, a gente já vai entrar aqui. Então, o objetivo é introduzir noção de luz, contraste e profundidade. Escala de cinza com técnica whip shade e esfumaçada. Então, a gente escala de cinza, né? Você vai fazer um retângulo e você vai fazer um degradê de cinza. Você vai fazer isso usando movimentos circulares, como eu digo na aula do curso gravado, e depois movimento de varrida, esse é o esfumaçado. O whip shading é aquela técnica que também tem no curso, que é como se fosse um pontilhismo, mas é outra técnica. Tem lá o whip shading no curso, é só procurar lá e assistir essa aulinha.
Sombreamento e formas geométricas, acho que você já traçou, então você vai pegar lá o círculo, né, o quadrado, o triângulo e você vai traçar. Como a gente não. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com luz e sombra, aqui embaixo eu deixei, é só copiar isso aqui, botar no navegador, é uma aula de luz e sombra no YouTube. Então, faz essa aula que você vai entender onde é que você vai colocar luz e sombra nessas formas geométricas, tá? Depois a gente vai fazer sombra em flor simples, aquela que já está traçada, lá da semana. Arte floral com traço e sombra leve, ou seja, nada extremamente preto. Repetição de sombra com variação de diluição. Então, ou seja, primeiro a gente vai fazer com uma sombra leve, depois a gente vai variar a diluição. Então, a gente vai testar três, quatro batoques com é, uma gota de diluente, duas, três, quatro gotas, e a gente vai testar essas variações de diluição, para a gente entender como funciona isso junto com o peso da nossa mão, tá? Depois a gente vai criar mais uma arte com foco em volume. Quando eu digo com foco em volume, é porque não dá para ser qualquer arte. Então, você vai pesquisar lá no Pinterest, arte em preto e cinza, né? E aí, que na tatuagem a gente chama de preto e cinza. E aí você vai perceber algumas imagens com volume, não são imagens chapadas. E ali vai dar para você trabalhar bem luz e sombra. Depois fazer essa aulinha aqui, que eu tenho que fazer aula, gente, vai ajudar muito. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode falar no microfone se tiver. Não? Beleza, então. Vamos lá. Semana 5 a gente entra na cor, né? Então, a gente vai fazer um círculo cromático com caneta ou tinta. Eu prefiro que seja com tinta, porque caneta a gente não consegue misturar, né, bem as cores e você vai precisar ter, então, vários tons de caneta. Então, pode ser com tinta guache mesmo. Tinta guache, inclusive, é muito bom para fazer isso. E aí, beleza. Paleta emocional, é o exercício 2. Você vai escolher três cores que representem um sentimento. Para isso, vocês têm que dar uma ida ali no Google, no GPT, e estudar as cores e os sentimentos das cores. Os sentimentos das cores. Eu já dei aulas aqui com essa pesquisa, né? Já mostrei algumas marcas e as cores que essas marcas usam e para quê. Então é legal a gente fazer esse estudo também. Acho que eu não anotei. Eu não anotei aqui, mas eu deixei outras dicas. Vamos estudar sobre os sentimentos das cores, para não sair colocando cor que não tem nada a ver com a arte que vocês escolheram. Depois, a gente vai aplicar na arte feita anteriormente essa paleta de três cores. Tá? A gente vai usar só essas três cores na arte que a gente fez. Aqui está no papel ou na pele sintética, mas se puder botar na pele sintética vai ser ótimo. Aí o 4, estudo de combinação de cores harmônicas e contrastantes. Você vai pegar um círculo cromático. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Eu acho que eu fiz. Ó, primeiro aqui tem um treino já em pele artificial do ciclo passado, né? Aqui embaixo, ó, achei que eu não tinha feito isso não, mas eu fiz. Olha que maravilha, Luar. Como usar o círculo cromático na tatuagem. Então, tá aqui, ó, tá explicando cores complementares, tá as cores análogas, e aqui embaixo, deixa eu ver. Paramos aí, ó. Cores complementares, que é aquele que é a que dá contraste, né? E as cores análogas, que é o que faz o desenho ficar harmônico. Então, aqui, quando eu peço para onde é que eu estou? Estudo de combinação de cores harmônicas e contrastantes. Eu estou pedindo para vocês estudarem as análogas e as complementares, que ali embaixo já está direitinho como usar e para que que serve, né? Aí aqui é o 5, arte com apenas duas cores. Tema, proteção ou liberdade. Aí vocês vão me dizer o que que o azul passa, o que que o verde passa, né? O que que é segurança, o que que passa segurança. Você vê que quando você vai comprar alguma coisa na internet,
o botão de compra sempre é verde. Ou então no Mercado Livre, quando a compra dá certo, sempre fica verde, né? Porque você fez uma compra segura, deu tudo certo. Quando fica vermelho, é porque seu cartão recusou, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, as cores, elas passam isso. E é isso que eu tô querendo agora provocar em vocês, né? Então, proteção ou liberdade foram os temas que eu escolhi aqui. Arte com cor, mais traço fino. É o 6. Vocês podem pegar um desenho anterior, viu? De Fine Line. E aí, aqui, 7, criação de mini coleção com dois a três desenhos com a paleta definida. Então, vocês vão definir uma paleta de cores e vão fazer três artes ou duas artes. Se não tiver pele artificial o suficiente, faz esse no papel, tá? Ou digital também, se vocês quiserem. Mas com paleta definida. Agora, eu deixei aqui alguns aplicativos, ou então você pode usar no navegador mesmo, que são aplicativos de criar paleta, que ele te ajuda, né, a criar uma paleta para você fazer essas coleções. Tem tatuador que usa a mesma paleta em todas as artes, e isso cria a identidade visual dele, né? Então, mais ou menos esse exercício está pedindo aqui. Aí aqui, nesse cronograma, saiu esse exercício que apavorou muita gente. Desculpa, Fernanda, porque você já passou por isso. Cadê a Fernanda? Está aqui ainda? Nem sei se ela está. Então, apavorou muita gente que fez, né? Aqui, agora eu voltei para a tela, estou vendo a galera que já fez ele. Desculpa que, que agora a gente tirou esse exercício do cronograma, mas por motivo de preservar a saúde mental das minhas alunas, eu troquei essa mandala por outros exercícios, porque isso aqui estava deixando a galera doida, né? Essa mandala aqui está super bem feita. Assim, a Daniela, que é a aluna que fez essa mandala, amassou. Assim, realmente, mas essa aqui deve ter sido a terceira, quarta, que eu me lembro que ela também deu uma penada. Mas agora a gente não vai precisar fazer todos os tons. Quem quiser repetir isso, tem no cronograma antigo. E, cara, claro, você vê que a Daniela fez essa mandala aqui e ela vai colorir qualquer coisa bem. Ela, na nossa lista de material, tem três tons: azul, amarelo e magenta. Quem é mais antigo pegou ainda na época que a gente ainda usava o vermelho. Com esses três tons, você vai fazer todas essas cores aqui, todos esses tons, todos os tons, né? Você vai fazer com as três cores primárias. Então, aqui, ó, a Daniela aprendeu com esse exercício a fazer com três frascos de tinta tudo isso aqui. Então, quem quiser fazer não vai estar perdendo nada. Reproduzir o círculo cromático na pele com a tinta de tatuagem, que não é a mesma coisa do que a guache. A tinta de tatuagem se comporta diferente ao ser misturada. E aí tem gente que pena para fazer o rosto, para fazer o lilás, aí pede socorro no grupo, aí as colegas ajudam, mas enfim. E aí aqui, muito interessante vocês prestarem atenção nisso aqui para quem ainda não sabe, né? Eu sei que tem gente aqui que já domina desenho, pintura. Para quem não domina, a gente dá uma olhada aqui, ó, no que significa esse círculo cromático, como é que a gente usa, como é que a gente se baseia nele para criar nossas artes harmônicas, né? Gente, quando eu não entendia nada disso, eu fazia uns desenhos com umas cores tão nada a ver, e a tatuagem não acendia, ela não sei, não tinha nada a ver uma cor com a outra que eu estava usando. E quando eu aprendi, isso me salvou, inclusive nas aquarelas, né, que eu tenho ali na parede. Hoje eu uso muita cor complementar nas minhas artes. E, cara, mudou completamente a identidade da minha arte, porque eu aprendi a usar um círculo cromático. Então, para quem não teve a oportunidade de estudar isso ainda, agarra nisso aqui. Então, vamos lá, aqui a gente está falando até dos tons, né? Dos tons frios, tons quentes, saturação, enfim, foquem nisso aqui. Eu não vou ler agora porque é uma coisa extra aqui para vocês, tá? Aí aqui, ó, dica, sempre testar as cores em papel e pele artificial antes de tatuar, que algumas tintas se comportam diferente na pele real, depende do tom da pele do cliente. Tem isso também, né?
Olha só, você fez um tom de azul, quando você colocar na pele da pessoa, ele vai estar ali um azul. Quando ele cicatrizar, muito provavelmente aquela cor vai abrir. E vocês vão ter que se acostumar com isso com a prática. A cor vai mudar assim que descascar a tatuagem. Assim que cair aquela primeira casca ali, que não é nem para formar casca, né? Mas assim que cair, a cor vai abrir, né? Então vamos lá, semana 6, estamos chegando no final, tá? Semana 6, a gente vai consolidar os aprendizados com criação de arte autoral e o ritual de conclusão. Então, a gente vai criar uma arte do zero agora com um tema livre. Espero que vocês tenham aprendido a usar sentimentos, emoções para criar, né? Que agora o tema é livre, é com vocês. Vai passar para o papel mais o decalque, e aí você vai traçar na pele artificial, aplicar sombra e cor. Você vai montar um portfólio com as 3 melhores artes dessa jornada. Você vai escrever a sua própria carta da tatuadora. Muito bom isso aqui entrou nesse cronograma, por quê? Todo mundo que me entrega o TCC sempre faz um texto agradecendo coisas e dizendo como que foi a jornada e tudo mais. E aí, quando essas alunas escrevem, eu percebo que elas elaboram o que foi aquela jornada para elas. Isso dá força para continuar. Já estava acontecendo naturalmente. E eu via que quem parava para escrever isso para mim começava a se perceber, né? E ficar mais grato pela conclusão. Então, agora você vai escrever a sua própria carta da tatuadora e você vai, por último, entregar a tatuagem em pele para avaliação. Então, agora a gente não vai mais ficar fazendo ciclo de traço, mandando, voltando. A gente vai falar sobre isso aqui na reunião. O que a galera vai me entregar depois desse cronograma é o portfólio com os 3 melhores trabalhos da jornada, a carta da tatuadora e a entrega do projeto final na pele, né? Então, acredito que esse novo cronograma, ele tá... Aí depois eu deixei umas palavrinhas aqui, né? Fofinho, para ninguém também se sentir pressionado demais com isso. E, deixa eu ver se consigo pausar isso aqui. Pronto. Então, eu acredito que esse cronograma vai trazer mais direcionamento do que é a vida de uma tatuadora. Não adianta estar lá, só faça esse exercício, agora faça esse, agora faça esse. Se o que estava acontecendo era a galera ou copiar a referência que eu deixava lá, ou copiar um desenho idêntico do Pinterest. E aí não adianta. Então, agora, até para quem já fez os ciclos, Tati, essa é uma ótima para você também, tá? Até para quem já fez os ciclos, volta lá e faz esse cronograma. Não perde essa oportunidade, porque eu ainda estou aqui para avaliar, mesmo para quem eu já avaliei, já entreguei certificado, seja lá o que for, eu vou avaliar de novo, né? Então, assim, estão pegando essa onda de atualização da escola, como vocês têm um ano de mentoria que vocês podem aproveitar essa oportunidade também. Oportunidade de estudar, às vezes parece cansativo, né? Mas é muito bom. Então, alguém tem alguma dúvida sobre essa nova jornada nossa? Ô, Luara, então entrega tudo de uma vez? Entrega tudo de uma vez. Quando como é semanal, são 7 semanas e nossa reunião é semanal. Então, assim que você concluir uma semana, a gente vai ter call, certo? Em vez de me entregar por e-mail e eu ter todo aquele problema de e-mail que não chega, e-mail que vai para o spam, e-mail que não responde, e-mail que não sei o quê, vem aqui e a gente vai conversar sobre sua semana aqui. Você vai receber o feedback na íntegra. Agora, o que não pode é não trazer dúvida, igual vocês gostam de fazer, né? Tem a mentoria, tem alguém para tirar dúvida e ninguém traz dúvida nenhuma. Aí ficar falando lá no grupo, quando eu não posso responder, aí ficar falando lá no grupo sobre as dúvidas. Então, tragam as dúvidas aqui, semana após semana, e o que vocês vão me entregar é o resultado disso tudo, da jornada. Que aí eu gostaria de ler a carta de vocês com calma, gostaria de olhar os 3 melhores projetos com calma, né? Esse kit que vocês vão entregar no final, eu gostaria de olhar com calma. E aí, para vocês que já têm o certificado,
Para quem fizer de novo esse cronograma, vai ganhar o certificado novo, que é um certificado diferente, né? Então, vocês vão ter aí dois certificados diferentes para colocar na parede de vocês. Então é isso aí, Tati. Vai ganhar um e depois vai ganhar o outro. Luar, uma pergunta. Então faz todos esses exercícios, mas na hora da entrega não vai entregar todos, só os 3 selecionados, né? Os três Tá, selecionados, a beleza. carta da Isso. tatuadora. Uhum. Essa É só, carta a tipo, que eu gente fiquei na põe no dúvida. Canva bonitinho, porque eu gostaria também de homenagear vocês no Instagram. Faz uma carta bonitinha no Canva. A carta é para vocês Beleza. duas, né? Mas eu também gostaria de ler, e aí cada uma que terminar, eu sempre faço um prestígiozinho da jornada de formação de todo mundo. Normalmente eu faço de 3 em 3, né? Mas eu gostaria de colocar lá. Então, assim, é importante essa carta, né? É importante para vocês lerem. E é muito bom ter dois certificados diferentes na parede. Você gera autoridade dentro do espaço que você trabalha, né? Você ganha autoridade. Então, um certificado nunca é demais, eu adoro. Se eu pudesse ter uma parede só de certificado. Então, quanto mais você tem, mais as pessoas vão confiar que você está estudando. Então, vai ser bom. Então, para quem gostaria de fazer, a gente está dando largada hoje. Hoje é quarta-feira, dia da nossa call. Quarta-feira que vem a gente vai ter a próxima. E aí dá tempo de vocês rodarem a semana. Claro, eu sei que tem gente que tem que comprar mais pele, se quiser fazer, ou fazer mais pele, né? E aí a gente vai ter que esperar um pouco, mas uma beirinha de pele que vocês tiverem sobrando serve, tá? Às vezes também não precisa de uma pele inteira, usa o verso da pele, né? Usa o outro lado da pele também. E aí pode ser assim, beleza? E aí, no mais, a gente fala lá no grupo. Agora a gente está para receber uma turminha nova, que vai entrar junto com a Paula, que já está aqui com a gente hoje. E então é isso. As mais antigas, eu sei que também tem gente que não é nem tão antiga assim. A gente tem meninas em todos os níveis do curso, né? Assim como às vezes entra gente que já se formou há 3 anos, mas vem tirar alguma dúvida já sobre a carreira. Então, vocês sabem o quanto é importante participar da reunião. Da última vez eu fiquei bem brava quando a gente marcou a reunião e vocês não vieram. Cara, é um curso barato com acompanhamento semanal. Aí vai durar um ano. Aí quando chega perto de um ano, tem gente que chega para mim e fala assim: ah, porque eu não consegui terminar, eu posso ficar mais um ano? Não, eu sempre deixei, mas agora eu vou dizer que não. Porque quando tem a reunião, não vem, depois quer ficar mais um ano, sabe? Então, assim, aproveita. Um ano passa assim, ó. E um ano para você aproveitar alguém que pode te dizer o que está acontecendo, te ajudar, é muito bom. Então, assim, venham aqui na call, tá? Então, é isso, gente. A Fernanda falou que não estava se sentindo bem, saiu. Eu não estou conseguindo ler o que vocês escreveram aqui. Pode falar, Andressa. É melhor vocês falarem comigo aí, né? Oi, tá bom, tudo bem. Eu tô com uma dúvida. Você passou, né, os apps ou programas legais para a gente pegar como exemplo, mas eu não tenho a impressora, por exemplo. Como é que vocês tiram decalque? Em cima do tablet, do computador? Como é que faz? Se você está só treinando e esse é o jeito, então esse é o jeito. O tablet é Uhum. meio ruim porque o desenho vai andar, né? Se bem que tem alguns que. Eu geralmente imprimo a folha, porque lá no Word tem como você selecionar o tamanho que você quer. Mas ela não tem E aí impressão. você seleciona. É, Não, tô sem então, eu geralmente mando pra papelaria ou imprimo no meu Ah, trabalho. E aí eu ponho na folha O e que você passo tá. por pode cima. fazer, Dre, é Hum, criar tudo que está pedindo aí no cronograma, você criar no tablet ou no computador, ir numa papelaria e mandar imprimir tudo de uma vez. É melhor do que uhum, você ficar passando perrengue, passando por cima de tablet e computador. Claro, computador. quero treinar amanhã, ainda não fiz isso. Dá para fazer, né? Quem nunca, Uhum. né, passou o desenho por cima da tela do computador? Bom, eu pelo menos já, né? Lá no meu início. Mas eu acho que é mais fácil você fazer assim. E já já você Tá, vai estar tatuando e vai conseguir investir na impressora. E outra coisa, gente, ontem eu dei uma perfeito, aula, obrigada. ontem eu dei uma roda de iniciação gratuita.
E a Paula até estava lá. Deu uma roda de iniciação. Aí teve uma aluna que perguntou para mim assim: e a impressora térmica, eu preciso ter de início? Eu falei: esquece isso. Esquece isso. Não é R$ 3.000 uma impressora térmica. É uma impressora simples e fazer o decalque na mão. Falei na aula. Aí ela mandou mensagem ontem à noite. Mas se eu fosse comprar uma impressora térmica, é necessário, né? Dizem que é melhor começar assim. Falei: "Não, esquece isso." Aí hoje de manhã ela falou de novo, mas e a impressora térmica? Eu falei: a impressora térmica vai te travar, porque você não vai ter R$ 3.000 agora, ou vai ser difícil você tomar essa decisão de compra, aí por isso você também não vai estudar e não vai fazer. Então, assim, compra uma HP de R$ 350 e um bom papel ectográfico e passe isso na mão e faça. Aí, se você descobrir que você realmente quer tatuar, aí você comprou uma impressora térmica, porque depois, se não gostar, vai ter que vender tudo. Então, assim, vai pelo mais fácil. A gente eu comprei recentemente para um escritório uma HP que foi R$ 350 mesmo. E já veio com tinta. R$ 350. Uma HP daquela mais simples. Cara, isso cumpre o papel. É só preciso imprimir o desenho, você passar por cima e jogar o papel fora. Não tem que ser a laser, não tem que ser pessoa de tanque de tinta. Isso é depois, né? Não é agora. Então, quem está sem impressora pode investir numa baratinha. Duas, três tatuagens aí que fizer com preço mínimo, já vem aí uma impressora, né? Então é isso, galera. Agora deu 9 horas e 3 minutos. A gente teve uma hora de aula aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Qualquer coisa a mais, podem falar ali no nosso grupinho mesmo. Que delícia ter essa comunidade, né? É, E é isso. Quem tiver tirado o print da tela, por favor, e postar, me marca. Mas, pô, com a boca aberta não, né, gente? Da última vez eu tava com o maior bocão aberto. A pessoa nem para pedir pra gente dar um sorriso, né? Sabe? Mas quem printou, espero que não tenha printado ninguém de boca aberta, né? E marca a gente lá para a gente poder repostar. Vamos falando no grupo e quarta-feira, separe este horário. Quando não é quarta, é quinta, gente, eu aviso antes, tá? Separa o horário da mentoria quem ainda está no meio do ciclo, tá? Ou quem vai começar a fazer o ciclo, para a gente evoluir cada vez mais. Falo isso para o bem de vocês, tá bom? Então, boa noite a todas. Muito obrigada por mais essa call. Beijo, beijo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.